Alô para todos, Paulo Mubarak falando, esse é o episódio número 85, gravado em 5 de abril de 2025. Muitas pessoas me perguntam, Mubarak, exatamente o que é o SIG? Porque quando eu vou nas empresas, gente, ou quando faço um vídeo como esse, muitas pessoas me perguntam, Mubarak, o que é o SIG? Ou quais são os produtos que você tem? E eu sempre digo, para simplificar, que o único produto que eu tenho um produto só. Minha consultoria vende um só produto, que é a implantação do Sistema Integrado de Gestão. SIG, Sistema Integrado de Gestão, é um sistema de negócios, um sistema de gestão de empresas, não tem nada a ver com software, significa apenas que sistema é um conjunto de ferramentas, um conjunto de métodos e um conjunto de conceitos, métodos e ferramentas, é um conjunto, é um sistema para gestão, ou seja, para você conseguir caixa. Se alguém me pergunta, resuma gestão. Gestão é o ato de gestores gerenciarem pessoas, processos, ativos e, em especial, caixa, com um único objetivo: gerar lucro que se transforme em caixa, em free cash flow, para pagar os investimentos da empresa e para principalmente pagar dividendos para enriquecer os acionistas. Porque sempre que os acionistas ficam ricos, toda a sociedade também fica mais rica. Isso é gestão. Então, é um conjunto, SIG, um sistema, um conjunto de técnicas, um conjunto de métodos, um conjunto de ferramentas, um conjunto de conceitos que fazem com que os acionistas fiquem mais ricos, as empresas mais sustentáveis, financeira e tecnicamente, e integrado significa que tudo neste sistema de gestão, tudo, os conceitos, as ferramentas, as técnicas, os métodos, as pessoas, os processos, os ativos, a governança, o planejamento estratégico, tudo, absolutamente tudo está vinculado, está integrado, porque senão não funciona. E eu vou dar um exemplo prático, muito interessante para todos nós. Foi um pouquinho antes da pandemia, 2019, no início de 2020, um querido cliente meu, que já está comigo há mais de 2 décadas, o dono da empresa me contou a seguinte história. Mubarak, conhece a empresa tal? Eu digo, claro, nossa concorrente. Concorrente do meu cliente. E, portanto, concorrente minha. Eu não dou consultoria para concorrentes. Quando eu começo a dar consultoria, como nessa empresa, eu passo a falar a nossa empresa, passo a integrar esta empresa, mesmo que eu faça um trabalho curto, e nunca mais eu dou consultoria para concorrentes. Eu odeio os concorrentes dos meus clientes. Então ele disse, bom, você conhece a empresa tal? Eu digo, conheço, nossa concorrente. Ele disse, sabe que na semana passada o dono dessa empresa, fulano de tal, ele veio aqui ter uma reunião comigo, uma cidade do interior do Brasil, e disse assim, fulano, eu gostaria de vender a minha empresa para você. Entenderam? O concorrente veio vender a empresa para o meu cliente. Os dois são ferozes concorrentes. E o meu cliente ouviu mais do que falou. E o meu cliente contou para mim, Mubarak, sabe o que ele me disse? Ele disse que há muitos anos ele procura copiar tudo o que a minha empresa faz. Ele chegou a dizer, esse concorrente, para o meu cliente, que ele fazia campana pessoalmente na frente das fábricas do meu cliente,
observando entrada e saída de caminhões, observando pessoal, observando cargas, observando todo o movimento. E esse concorrente disse para o meu cliente, gente, fulano, eu sei todos os fornecedores da empresa, fornecedores de matéria-prima, fornecedores de mão de obra, fornecedores de insumos. Eu sei todos os fornecedores que vocês usam. Eu tenho cópias e cópias de todos os catálogos em papel ou no site dos produtos do que vocês oferecem. Eu sei muito da empresa de vocês. E eu não consigo entender, porque vocês são muito mais saudáveis do que eu. Se vocês não comprarem a minha empresa, ela irá para a recuperação judicial. Eu estou muito mal financeiramente. Mais ou menos isso ele disse. E ele disse para o meu cliente, fulano, antes de se despedir, eu realmente copio tudo de você. Qual é o milagre? E obviamente o meu cliente, que tem a sabedoria de ouvir muito mais do que fala, sorriu, deu alguma desculpa e não falou o segredo. E agora eu quero compartilhar com vocês qual é o segredo, que na verdade não é segredo algum. Este concorrente que veio desesperadamente tentar vender a sua empresa para o meu cliente, ele acha que ele conhece a empresa. Ele viu caminhões, ele viu cargas, ele viu até pessoas, ele viu as instalações da empresa, mas ele não viu, ele viu o hardware, mas ele não viu o software. Ele viu o corpo, mas ele não viu a alma. E o que faz a diferença numa empresa, gente, é a alma, é o software. Software, entre aspas. E aliás, falando em software, esse concorrente também disse para o meu cliente, você tem um ERP da TOTUS e eu tenho um ERP igual. Então, quando eu estou falando agora de software, eu estou falando que o hardware são os objetos físicos, caminhões, cargas, pessoas, que não são objetos, mas são seres físicos, as instalações, os depósitos, uma ou outra máquina que ele conseguiu espiar, talvez. Isso é o hardware, a parte física. Mas ele não viu a parte não física, a parte intangível que existe neste meu cliente e que ele não existe na empresa dele e que representa um diferencial competitivo brutal. E é este diferencial competitivo brutal que a minha consultoria implementa nas empresas, que é o produto chamado SIG. O meu cliente é muito superior ao concorrente dele e o derrotou fragorosamente, embora há 20 e poucos anos atrás, quando o meu cliente me contratou e começou o trabalho de sistema integrado de gestão, ele era uma empresa menor do que esta. Mas ele, meu cliente, foi absolutamente fiel à implantação do sistema de gestão. Ele implantou indicadores em todas as áreas com metas. Papel e lápis, porque lá vem conhecimento. Ele implantou indicadores em todas as áreas com metas. Indicadores são diferentes de números. Números as empresas têm. Mesmo as pequenas têm muitos números. Mas quando o número se transforma num indicador, é quando esse número passa a ter um dono e uma meta. Aí ele se transforma no indicador. Por exemplo, eu vejo em muitas empresas o pessoal sabe o tamanho do estoque. Aí eu pergunto, vocês sabem o tamanho do estoque? O estoque está hoje, em tantas toneladas. Mas quem é o dono desse estoque? Quem responde por esse estoque? Quem tem autoridade sobre esse estoque? Sobre a compra, sobre a venda, sobre a produção? E principalmente, qual é a meta do giro de estoque? Quem é o dono da necessidade de capital de giro? Qual é a meta da necessidade de capital de giro? Quem é o dono do caixa operacional, da geração de?
Geração de caixa operacional, qual é a meta? Quem é o dono do free cash flow? Qual é a meta? Aí você deixa de ter apenas dados, números, e passa a ter indicadores. Então, ele implantou indicadores. Ele implantou, o meu cliente, junto comigo, mapeamento de processos, criação de instruções de trabalho, criação de manuais de treinamento, organização de todos os registros da empresa, organização de todos os outros documentos, leis, normas, desenhos técnicos, manuais de fornecedores. Todo o acervo técnico da empresa está organizado e apreendido dentro de mapas de processo. Você não tem um único registro, você não tem um único padrão que não esteja vinculado aos processos da empresa. O meu cliente implantou planejamento estratégico, definição de estratégia, elaboração de planos de ação, implantou auditoria interna, implantou tratamento de não conformidades, certificou-se por uma norma, a ISO 9001, poderia ser qualquer outra, porque o que importa é o SIG, o sistema de gestão, que pode ser certificável em qualquer norma. Muito mais importante, todo esse conjunto de indicadores com metas, planos de ação, auditoria interna, tratamento de não conformidades, mapas de processo, instruções de trabalho, registros, outros documentos, etc, etc, está em todas as áreas, do presidente ao porteiro. Este meu cliente, ele treina continuamente a empresa, os seus gestores, em visão de negócios, finanças, liderança e gestão de pessoas e liderados e processos, gerenciamento da rotina com os indicadores e padrões, gerenciamento das melhorias com a estratégia, o planejamento estratégico, e tudo isso aí está integrado no budget, no orçamento. Esse meu cliente tem valores bem definidos, tem governança bem definida, tem prata da casa, praticamente 1 ou 2 entre 100, uma centena, 120 gestores em vários níveis vieram de fora. 99,9% dos gestores vêm da casa. A empresa é um grande sucesso. E essa construção de tudo isso que eu acabei de resumir aqui, ela não é feita em 5 meses, em 8 meses, ou mesmo em uma certificação isolada. Ela é feita de todos esses anos de acúmulo de conhecimento. E aí, minha gente, depois de 20 anos, onde uma empresa como o concorrente não fez nada a não ser trabalhar organicamente, vegetou. E este meu cliente, a outra empresa que, além de trabalhar organicamente, implantou simultaneamente tudo isto, a vantagem competitiva é gigantesca, a ponto de uma empresa vir de joelhos aos pés da outra. E este exemplo é apenas um dos tantos que eu tenho, dos tantos outros que eu não participei, de alguns que eu participei como este, que muitos empresários, eu diria a maior parte dos empresários, não entende. O cara acha que gerir uma empresa é vender, é comprar, é trocar gente, é contratar um CEO de fora, é tentar milagres, é se iludir com porcarias, com ferramentas inúteis. Esta empresa que eu estou falando, este meu cliente, é uma empresa de bilhões. Só que quando eu estou lá, eu me sinto como se eu estivesse numa empresa que faturasse 40 milhões por ano. É muito simples. As pessoas são espetaculares, são... Ah, mas é uma empresa que tem problemas? Mas é lógico. Mas qual é a empresa que não tem problemas? Me diga. Mas é uma empresa muito melhor que os seus concorrentes, mas muito melhor. Por quê? Porque ela implantou o SIG. O SIG é a alma da empresa. O SIG evita que a empresa aproveite más oportunidades
vendidas como boas oportunidades. Senhor, dizia meu pai, livrai-me das oportunidades. Essa empresa tem conceitos, tem valores, como eu disse antes, da família fundadora, tem simplicidade, tem humildade, pergunta muito mais do que responde, trabalha mais que as outras, aprende mais que as outras e poupa dinheirinho mais do que as outras. Poupa para investir. E essa empresa cresceu muito. O Grupo Gerdau, onde antes de fundar a minha consultoria eu trabalhei, serve tranquilamente, até um determinado ponto da sua história, como um exemplo. Agora, sabe onde eu aprendi esse conceito? Assim, de maneira muito clear, muito limpa. Quando uma vez, ainda muito jovem, trabalhando pelo Gerdau, eu fui ao Japão numa missão e nós assistimos numa instituição japonesa uma palestra de um vice-presidente da Toyota Motors, da Toyota. E ele disse assim: muita gente critica a Toyota por ser uma empresa muito aberta. Permite que autores de Harvard, autores de Stanford, vão lá estudar a empresa. A Toyota tem muitos livros publicados sobre ela, principalmente na época da sua pujança, década de 80, década de 90. E disse o VP da Toyota nessa palestra que eu assisti em Tóquio: mas então os concorrentes da Toyota sabem as máquinas que a Toyota tem, as linhas de produção, os métodos que a Toyota usa, blá, blá, blá. Você, disse ele, que os repórteres perguntam, você não tem medo de tanta abertura? Ele disse não, porque para que tudo isso funcione, é preciso que tudo esteja absolutamente integrado, inclusive com as pessoas. É impossível para o nosso concorrente copiar uma ou outra parte e ter o mesmo resultado. E ali, naquela palestra, no distante ano de 1989, eu aprendi o que era o SIG. Por isso, em 97, quando eu fundei a minha consultoria, e até hoje, 2025, eu implanto nas empresas o SIG. Muitas vezes as empresas me pedem, não, Mubarak, implanta aqui só planejamento estratégico, ou só faz um treinamento aqui, ou implanta só mapeamento de processo. Ok, eu ouço. Mas normalmente quando a empresa conhece o meu trabalho, conhece o trabalho da minha consultoria e começa a entender os conceitos, ela implanta todo o sistema, porque é todo o sistema integrado, vinculado, que dá o grande resultado. Conclusão: se não gera caixa, tá errado. Você usa uma ferramenta, usa outra, tem um conselho bonitinho, tem não sei o que bonitinho, tá gerando caixa consistentemente ao longo dos anos? Você está colocando como este meu cliente, o seu concorrente, de joelhos na sua frente? Não, não está. Então, se não gera caixa, está errado. Todo esse aparato integrado, vinculado, que eu falei, não é para bonito, não é para certificação. É para a empresa ganhar dinheiro. Se não gera caixa, está errado. Este é o SIG. Paulo Mubarak gravou o vídeo número 85, hoje, sábado, 5 de abril de 2025.